Boa noite. Ou boa tarde. Eita, já estou no boa noite aqui. Vou esperar algumas pessoas entrarem para a gente começar. Estou aqui no YouTube também, tá? Para quem quiser entrar. E vou deixar o telefone aqui meio que de lado, junto com a câmera do YouTube, tá? Estou me ajeitando aqui. Vamos lá. Me acomodando. Um tema tão relevante. Já começo. Sempre dou uns 2 minutinhos para o Insta também avisar que eu estou ao vivo, para a gente começar. Começar me apresentando, sei que vocês estão no meu perfil, né? Eu sou Alma Nascimento, eu sou psicóloga, eu tenho especialização em casais e família. Eu trabalho diretamente com o tema de casais com filho, né? Todo o meu tema é sobre como recuperar a conexão e a harmonia perdida no relacionamento após a chegada dos filhos. E hoje eu escolhi esse tema, que não fui eu que escolhi, eu fiz uma votação no meu Insta e muitas pessoas estavam me pedindo para falar desse tema, que é os desafios das diferenças parentais no relacionamento do casal. Quem aí? Então, quando eu falo diferenças parentais, eu estou falando das diferenças, né, que existe na forma de ser pai e de ser mãe, a forma diferente que cada um tem de exercer o seu papel de pai ou de mãe. E o quanto que todas essas diferenças, que são muitas, eu vou falar um pouquinho sobre ela, contextualizar, né, trazer um pouco de informação sobre isso, o quanto que essas diferenças influenciam diretamente a relação conjugal, a relação do casal. Eu estou fazendo essa live, é uma live de aquecimento da jornada da reconexão. Eu vou fazer um evento semana que vem. Eu botei aqui fixado um link para quem ainda não se inscreveu. Vão ser 3 dias em que eu vou só falar sobre esse tema. Então, aqui é um esquenta, é um aquecimento, tá? Muitos casais pensam que o fato deles serem diferentes, e isso geralmente aparece muito gritantemente quando o filho nasce. E eu vou te explicar para vocês o porquê. Eles chegam muito até mim, né? Eles comentam que não tem jeito, nós somos muito diferentes. Eu não tinha visto que a gente era tão diferente e agora ficou muito claro. Então eu acho que não tem mais jeito. Boa tarde. Tem gente dando boa tarde aí. Porém, por que será que a gente escolhe o diferente? Alguém sabe? Alguém tem uma pista, né? Geralmente, a gente busca algo diferente da gente. E eu sempre falo isso, assim, no português, claro, é um saco ser casado com a gente mesmo. Ninguém quer algo igual. A gente busca o diferente, porque o diferente nos completa, o diferente nos desafia, os diferentes, principalmente no início, nós admiramos, assim, se eu sou uma pessoa mais introvertida e eu encontro alguém extrovertido, geralmente eu acho o maior barato. Falo, nossa, que legal, ele me completa, né? Ele é mais social, ele me ajuda a quebrar algumas barreiras, né? Assim, acontece que o diferente, ele não é ruim. Quando chega o filho, e essas diferenças, elas vêm de encontro às decisões, começa a grande confusão. Eu digo que o circo fica armado. Por quê? Porque assim, não há um jeito único,
né, de ser pai e ser mãe. Não há um jeito certo ou errado. O diferente é apenas diferente. Mas nós temos muita dificuldade na hora que você tem que tomar uma decisão junto de ouvir ou de acolher uma decisão diferente da nossa. Por quê? Porque não é a sua decisão. E você não consegue olhar com a lente e os olhos daquela outra pessoa. É impossível, senão seria você. E aí, o que, que a gente faz, né? Cada um do jeito, né? O jeito do João, o jeito da Maria, eles têm os seus méritos, principalmente quando a gente fala de filho. Porque o filho pode misturar formas diferentes, a forma de um com a forma de outro, e ele pode experimentar e escolher o que é melhor para ele. Porém, né, o que acontece? O que faz essa briga acontecer com muita frequência? Cada um de nós traz a sua história para o seu relacionamento, né? Assim, a história de quem você é, da onde você veio, a forma como você foi criado, as suas verdades, né, que são as nossas crenças sobre a vida. Tudo isso tá ali no teu kit, sempre esteve. E essas bagagens, que eu digo que a gente, quando casa, a gente vem com a mochilinha, a gente vem com um kit. O kit do papai, da mamãe, da criação, das escolhas, das coisas que eu vivi que foram boas, ou das coisas que eu vivi que não foram boas. E essas bagagens, elas influenciam diretamente a forma como eu vou perceber a parentalidade, a forma como eu quero ser mãe ou eu quero ser pai. A gente, quando tem um filho, cria, a gente chega né, o filho nasce e a gente tem já uma série de expectativas, não é assim? A gente imagina como vai ser, né? E a gente tem na nossa bagagem o que a gente acha que é certo, como eu quero educar meu filho, o que eu quero oferecer para ele, o que eu não quero que ele experiencie, o que eu não quero que ele experiencie. Acontece que a gente precisa entender também que kit é esse? Qual é o contexto em que essas verdades que eu tenho, e quando eu tenho elas como verdades, a gente tende a achar que elas são as únicas. Da onde realmente surgirem? Por quê? Será que faz sentido? Será que isso é realmente a única verdade? Nem sempre, tá? Essas diferentes formas, né? A forma que eu vou chamar aqui João e Maria. A forma do João e a forma da Maria, como cada um chega nessa maternidade, nessa paternidade, elas se tornam extremamente acirradas, né? Eu digo a queda de braço. Por quê? Tem nada mais importante do que o filho de vocês. Quando a gente tem um filho, a gente quer o melhor para ele. O João quer e a Maria também quer. E quando eu tenho verdades diferentes, eu não quero ceder, porque eu tenho a sensação, ou eu imagino, que eu vou estar prejudicando os nossos filhos. Então, eu não consigo me abrir para a opinião e para a visão, e vamos mudar um nome assim, para a forma do meu parceiro. Daí, eu voltando ao que eu falei antes, o circo está armado. A interação entre vocês se transforma rapidamente, né, do casal em ressentimento. Assim, como é algo muito importante e relevante para mim, eu vou dar exemplos daqui a pouco, tá? A tensão fica tudo muito tenso. E eu começo a ficar ressentida, porque é como se o outro estivesse fazendo escolhas, né, e tomando decisões e querendo agir de uma forma X ou Y, que é muito contra o que eu acredito. Vou trazer um exemplo, tá? Deixa eu buscar aqui um exemplo, assim, quando um é muito rígido
e o outro é mais relax. Você está sendo rígido por algum motivo. Você precisa olhar, né, na sua história, por que você acredita que ser rígido é importante. E com certeza isso tem um porquê. A questão é que a gente nunca para pensar nisso. E é por isso que eu tenho um curso, tá? Eu tenho um método voltado para casais com filho. E é por isso que no curso eu trabalho muito essa investigação, né? Porque precisa de ferramentas para olhar, entender da onde eu vim, que valores são esses, por que que isso é importante na minha vivência, que bagagem é essa que eu estou trazendo agora para o meu papel de mãe e pai. Então, voltando ali, quando eu acho que numa tomada de decisão o meu parceiro está num lado oposto, tá? E isso vai se repetindo, eu vou entrando num lugar de desesperança, que é quando muitas de vocês chegam achando que não tem mais jeito, achando que não tem como lidar com essa diferença, porque vai para um lugar de muito sofrimento. Porque eu não consigo, como eu estava falando, entender, né? E aí tem algo que é muito interessante que acontece, que é assim, os segredos. Então, a regra de um é de um jeito, a regra de outro, do outro, né? Do João e da Maria é de outro. E aí eu não concordo. E aí, quando um não tá, eu vou lá e faço do meu jeito e começo a fazer uma aliança com o filho ali, ó, com 3, 4 anos. Os segredos, não conta para a mamãe, não conta para o papai, para que o que eu acho que é a única verdade seja feito daquela forma. E aí é que tá feita a lambança. Por quê? Porque na hora que eu começo a fazer isso, eu tô quebrando a minha aliança com o meu parceiro, com a minha parceira, né? Não conta para o papai, não conta para a mamãe. Isso traz uma fragilidade muito grande para a relação do casal. A criança, né, percebe isso e começa a jogar com vocês. Além de tudo, mostra essa fragilidade. Que casal é esse que não está unido? Isso traz muita insegurança para a criança. Claro, a criança acha o mal barato no primeiro momento, porque ela tem aquilo que talvez tivesse sido negado de um dos parceiros, tá? Deixa eu olhar minhas colas aqui. Quais são as experiências, né? Eu estou falando aqui com vocês, né? E eu queria até vou provocar vocês com algumas perguntas, né? Que experiências vocês têm da infância de vocês que influenciaram vocês hoje no modo de ser pai, no modo de ser mãe, né? E como é que você pode estar trazendo isso de uma forma mais harmônica para o seu relacionamento? A primeira etapa que eu falo é você se dar conta, né? Eu ajo assim porque o que está por trás de uma forma minha de agir em relação ao meu filho? Ou você teve aquilo, ou aquilo faltou para você. Vou repetir porque isso é muito importante. Ou você teve aquilo e você achou que foi bom, ou você não teve aquilo e achou que te faltou muito, e daí você agora quer compensar. Não é assim? Tá chegando aí, ok? Então, todo mundo me acompanhando? E como é que faz agora? Porque o que faltou e como foi para um não é o que faltou e o como foi para outro. E a gente acha que fazendo isso eu estou fazendo o melhor para o filho, só que o filho não é você. E a experiência que você teve e que você viveu não é a mesma desse filho hoje. Então, eu vou voltar ali no exemplo, né? Vamos supor uma pessoa que teve uma criação muito rígida e acha que isso foi fundamental para ela. Vou pegar o exemplo contrário. Alguém que teve uma criação muito solta e acha que aquilo foi criativo, foi bacana, foi que permitiu ela ter autonomia, ela ser livre, ela ter criatividade. Aí ela chega na criação desse filho
e acha que ela, poxa, se isso foi bom para mim, eu vou fazer agora para o meu filho, que eu acho que foi muito legal. Acontece que, às vezes, esse filho, justamente o que ele precisa, porque ele não é você, ele não tem o mesmo temperamento, ele não tem a mesma personalidade, ele não tem o mesmo jeito, ele precisa de rotina, ele precisa de um contorno mais rígido, solto, talvez ele vá desandar no mundo, vamos dizer assim. E aí você pode ser que tenha casado com alguém mais rígido e você não quer deixar aquela pessoa agir de uma forma tão diferente da sua. E aí você começa a brigar. E quem disse que você está certo? E eu sempre falo, né, nas minhas aulas, qual é a intenção que cada um está agindo de um jeito X ou de um jeito Y. A gente precisa dar um passo atrás, né? Você está se apoiando em um conjunto de princípios que você viveu na tua história e que não necessariamente vai ser o melhor. E você precisa olhar para isso, você precisa investigar isso. E indo além, você precisa compartilhar com o seu parceiro. Que provavelmente, como eu falei aqui no início, esse seu parceiro está num lado oposto ao teu. O que é lado oposto? Numa polaridade que eu falei aqui. A gente escolhe o diferente porque a gente não quer ninguém igual a gente. A gente escolhe o diferente porque o diferente nos convida para algo que eu não tenho, nos ensina algo, nos desafia algo. Mas aí, quando nasce um filho, eu quero que seja de um único jeito, que é o meu. E claro, o outro também quer que seja de um único jeito, que é o dele. Enquanto um é mais flexível, né, tem as polaridades funcionam assim, né? O rígido, o flexível, a disciplina, o deixar solto, né, um segue regra, o outro não segue regra, um tem horário, o outro não tem horário, um acha que tem que. A gente vai para as brigas até nas coisas menores, tá? Acha que vale pagar um berço mais caro, o outro acha que isso é besteira. Investir nisso é importante, para outro não é. Nas diferenças parentais, eu tenho um módulo também que eu falo sobre dinheiro. Eu não vou entrar nisso aqui, mas vou fazer só um parêntese. Porque dinheiro é um outro tema que tem muitas polaridades na forma de lidar, porque está influenciado com a forma como cada um viveu. E quando chega para administrar, né, as decisões financeiras desse filho, dá conflito. Porque um é mais conservador, o outro é mais gastador. Não é assim? Espero que vocês estejam se identificando aí. Se quiser alguém comentar alguma coisa, pode comentar, tá? Às vezes um é mais festeiro, o outro é menos festeiro. Esses pares, né, de polaridades, eles fazem parte de algo que eu chamo de sistema familiar. E a gente enxerga como um problema, mas não é. Quando a gente está numa decisão, a gente tem que dar esse passo atrás para ver o que está em jogo em termos desses princípios. Porque existe um sistema familiar funcionando por trás. Você, seu marido, a sua família, as influências que vocês receberam e as decisões que vocês vão tomar daqui para frente. Então, toda essa engrenagem que antes era só o casal, agora é um sistema familiar que precisa ser ajustado, entendido e realinhado para vocês poderem seguir juntos, conectados, tá? Quando eu consigo identificar onde eu tô, também fica mais fácil eu negociar para o meu parceiro. E um convite aqui é tentar entender ou falar para o teu parceiro o que está acontecendo aqui na cachola. Quando eu estou brigando por algo que eu acho importante para mim. O que você está pensando? Vou dar um segredo aqui, ó. De um modo geral, a gente está
trazendo para a cabeça um pensamento catastrófico. Tipo, se ele agir assim com meu filho, vai acontecer blá, 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 blá. Eu enxergo aquilo que é diferente como algo catastrófico, que vai fazer mal para o meu filho. Meu Deus, ele não entende, ele não consegue ver. Sim, ele não consegue ver, né? E vocês vão ter que mostrar o ponto de vista de cada um. Por isso que eu gosto dessa investigação. Eu adoro trabalhar com alguns questionários investigativos. Eu não tenho espaço aqui, né? Eu vou só dar esse spoiler para vocês, que quando eu tenho um questionário que investiga, né, essas minhas verdades, por que elas são verdades para mim? Será que eu posso questionar elas? E como eu comunico para o meu parceiro que isso é importante para mim por pontinho, pontinho, pontinho. Fica mais fácil ele entender e uma negociação acontecer. Eu sempre falo que ninguém no mundo quer o bem, né? Quer mais o bem para o filho de vocês do que o pai e a mãe. E a forma é diferente e você não está percebendo a intenção de um pai e de uma mãe sempre é o melhor para o filho. Acontece que é isso que, né, o tema de hoje é exatamente isso, porque a gente acha que o diferente e o caminho que é diferente do meu vai lesar, vai fazer mal, vai ser catastrófico, vai prejudicar. Porque muitas vezes você está fugindo desse diferente. E agora dei um nó, né? Eu posso ter vivido algo na minha história que foi muito ruim, que é justamente o que foi bom para o meu marido, para o meu parceiro, vou falar assim. E ele está trazendo aquilo que eu tenho pavor de oferecer ou de faltar para o meu filho. E aí eu vou brigar com unhas e dentes. Não sei se vocês estão me acompanhando. Percebe como é complexo todo esse sistema familiar e por que a chegada de um filho, ele vai chegando, desconstruindo isso tudo e bagunçando esse casal? E muitas vezes a gente não parou para pensar nisso, ou esse problema não existiu, porque eram só nós dois, quando é para mim, eu cedo. Ah, tudo bem, eu vou ceder, vou deixar do jeito dele. Mas quando é algo tão valoroso como decisões em relação ao filho, eu não quero ceder. Ou eu fico muito ferida, ou eu fico muito machucada de fazer do jeito que é o jeito dele. Nós somos moldados e eu, claro, né, eu não tenho a pretensão de achar que todo mundo aqui que está me ouvindo vai conseguir perceber os seus padrões assim. Mas nós somos moldados o tempo todo pelas influências, pela forma como nós fomos criados, né, pela educação, pelo meio ambiente. Nós carregamos as tradições familiares, nós carregamos os valores que vieram dos nossos pais e das nossas mães. E aqui tem algo muito importante que é assim, ó. Eu vou seguir com a metáfora do João e da Maria, né? Tem o João, tem a Maria, tem a família do João e a família da Maria, que está aqui influenciando. E por isso que é tão importante um casal estar em conexão, porque a decisão é a partir daqui para baixo. Quando essas influências elas estão muito ativas, e geralmente elas tem muita mistura, né? O pai que se mete, a sogra que se mete, o avô que se mete, isso fica muito mais conturbado, fica muito mais difícil de se chegar a um acordo. E eu preciso lembrar que a decisão é daqui para cá. Sou eu com meu parceiro, mesmo com as nossas diferenças. Nós vamos ter que encontrar um caminho, né? Que não é no par ou ímpar, para poder vir para cá. E tem algo também muito relevante que é o quanto que é bacana e importante para esse filho poder escolher formas diferentes. Você imaginou se vocês fossem iguais e vocês seguissem funcionando, uma família toda igual, né? O casal funciona idêntico, é tudo igual, a gente não discorda de nada, né? E o filho vai ser igual.
As gerações vão ser sempre iguais. Isso não existe, porque nunca vai ter um filho igual. E eu digo que, assim, quando ele pode viver e experimentar formas diferentes, uma forma mais dura ou uma forma mais flexível, alguém que é mais extrovertido, alguém que é mais introvertido, ele vai olhando, né, o filho, e vai aprendendo com isso, e vai modelando isso. E ele vai poder aceitar o jeito de um e rejeitar o jeito de outro. E isso é muito bacana para o desenvolvimento daquela criança. E a gente sabe, né? Tem até um ditado que se eu só tenho um jeito de fazer, eu não tenho nenhum. Se eu só sei fazer, deixa eu ver, deixa eu pensar. Se eu só sei falar com a câmera assim, assim, assado, o dia que eu precisar de uma flexibilidade, eu não tenho. E é isso que vocês estão ensinando para o filho de vocês. Flexibilidade, que eu digo que tem duas palavrinhas para mim que são fundamentais na vida: flexibilidade e criatividade. Mas eu só consigo ser criativo na vida, criativo, leia-se, encontrar soluções, encontrar saídas, resolver problemas quando eu tenho flexibilidade. As duas palavrinhas caminham juntas. Então, como é que eu vou ensinar flexibilidade e criatividade para o meu filho, que vai ajudar ele a ser um ser humano melhor, a lidar melhor com tudo isso no mundo, se eu só dou um jeito, se eu só dou uma forma para ele? Entenda como é que é muito interessante essa questão dos casais. Eu estou trazendo esse ângulo hoje para vocês, né? Porque geralmente esse tema chega muito cheio só dos problemas, né? Ele é diferente, ele é diferente, ele é diferente, ele é diferente, é impossível, é muito difícil. E é difícil, porque o diferente nos convida a negociar, a ter flexibilidade, a olhar para a gente. Eu tenho que olhar para esse outro, eu tenho que explicar, eu tenho que trazer argumentos, eu tenho que mostrar por que que aquilo é relevante. E quando eu faço isso, né, e quando eu acompanho os casais no curso e também no consultório, e eles conseguem dar esse passo atrás, é fantástico, porque eu saio do lugar do dono da razão e eu vou para um lugar de uma possível escuta, negociação. E aí eu consigo também chegar para o meu parceiro e dizer, ó, isso daqui eu não consigo negociar, é uma limitação minha. Por quê? Eu vivi isso, né? Uma pessoa que tem um trauma ou tem uma vivência ruim de alguma coisa, vai precisar curar isso de uma outra forma. Mas quando eu sou honesta e digo, ó, isso aqui é demais para mim, né? Eu brinco que, assim, eu vou dar o exemplo assim, meu marido tá aqui na live, ó. Sobe na árvore, deixa, se cair, quebrar, a gente leva para o hospital. Opa, peraí, não. Isso eu não dou conta. Vamos negociar aqui, porque isso é demais para mim, porque eu vou ficar apavorada, isso vai fazer mal para mim, eu não quero ter que lidar com isso. Ah, então tá, ok. Então vamos negociar. Então, quando você estiver sozinho com ele, talvez você possa experimentar um pouco mais dessa forma. Mas comigo aqui, eu não quero experimentar. Estou dando um exemplo, tá, gente? Um pouco aleatório, um pouco real. E aí, assim, eu já começando a fechar, sabe, a live aqui, eu fico sempre assim, quais são as qualidades que você admirava no teu parceiro? Elas falam muito da forma hoje como ele vive a vida. E ele vai passar essas qualidades, né, que são diferentes da minha, porque eu sempre admiro se ele é mais arrojado, se ele é mais firme. Ele vai querer passar isso para o filho. E aí eu não sou, e aí eu não quero que o meu filho, a minha filha, aprenda desta forma. Mas você escolheu um pai desta forma. Está no DNA, vem na genética, vem no convívio. E aí vocês realmente vão ter que negociar. A mensagem maior aqui que eu quero deixar para vocês, né, é trazer, né, essa valorização do diferente na relação.
da importância, né? Fazendo já um resumão aqui, a importância da forma de um e a forma de outro. A relevância de eu ter, eu digo que humildade para reconhecer que a minha história, ela é bacana, ela foi construída, mas ela não é a única forma. E eu preciso humildemente abrir mão, talvez, de algumas coisas e negociar a forma desse outro. E o quanto que quando eu faço isso, eu estou ensinando flexibilidade, criatividade e formas diferentes para aquele ser que saiu de mim escolher. Acho que eu falei tanta coisa, estou tentando resumir, né? Lembrei de algo mais que eu quero resumir, que é o teu parceiro, a sua parceira, querem o bem do teu filho. Né? É filho. E ele tem uma forma. A intenção é positiva, a intenção é trazer algo bacana. Então, vamos olhar além, convidar ele a falar, perguntar por que aquilo é tão importante para aquela pessoa. Qual é a história dessa pessoa que está ali por trás das lentes dela e ela nem se dá conta. E para trazer um pouco menos conflito, né? Eu acho que esse tema é um tema que, quando você olha, quando você investiga e quando você começa a curar, ele ajuda bastante a recuperar a conexão e a harmonia, né? Que pode estar perdida aí por causa dessas diferenças. Vou reforçar o convite, eu deixei fixado aqui. Eu estou entrando em 3 episódios de uma jornada na semana que vem. Eu vou fazer essa semana lives hoje, sexta, sábado e domingo, sobre temas relevantes. Né? Eu trabalho hoje focada em casais com filho, com todo esse sistema familiar, trazendo ferramentas, trazendo conteúdo para ajudar vocês a pensarem e a lidar com tudo isso que surge com a chegada de um filho, e não necessariamente logo bebê. Alguns casais experimentam isso só quando chega o segundo filho, né, com 4, 5 anos. Muitos experimentam ali com 2, com 3. Todo esse sufoco, tudo isso que surge, que não tem manual. E eu tenho tentado ajudar e clarear e auxiliar vocês. Então, quem não se inscreveu, pode se inscrever ali no evento. Vão ter aulas, vão ter lives essa semana, vai ter bastante conteúdo, segunda, quarta e sexta da semana que vem. Uma boa quinta-feira para vocês. E tudo que vocês quiserem perguntar, né? Tem o meu Insta, eu estou ao vivo também no YouTube aqui. Pode me seguir, tem bastante vídeos no YouTube, conteúdos maiores, né? Eu tenho postado toda terça-feira no YouTube. E estou aqui para ajudar vocês e ajudar a recuperar essa conexão aí do casal. Uma boa tarde para vocês. Vou encerrar aqui, tá?